Foi aprovado o artigo 13 na União Europeia e tem uma série de coisas que nós podemos conversar sobre isso. Por exemplo, isso mostra uma tendência de um poder central determinar regras sobre múltiplos estados, o que é uma coisa péssima. Isso significa mais centralização, que não basta que cada estado já seja um órgão central, agora nós temos um órgão central influenciando as regras de todos os estados. Ou seja, o fato de o artigo 13 ser aprovado na União Europeia afeta todos os outros países, afeta a nossa liberdade de expressão, mesmo que nós supostamente não estejamos sob o Estado da União Europeia, e sim sobre o Estado brasileiro. Então, nesse aspecto e apenas nesse aspecto, os libertários podem concordar que a soberania nacional é uma coisa melhor do que o globalismo, do que, por exemplo, a tendência dos estados globais se unificarem ou girarem em torno de um único poder global, que é um conceito muito simples, é simplesmente o conceito de centralização versus descentralização. Um estado apenas no globo é mais centralização do que vários estados competindo entre si. Com a diferença que os libertários rejeitam toda a centralização, inclusive a soberania do Estado nacional ou qualquer outro Estado. Uma outra coisa que nós podemos notar é como a propriedade intelectual é destrutiva e como ela representa um monopólio. Na verdade, propriedade intelectual é um nome errado, não é propriedade para que possa ser propriedade intelectual, mas sim um monopólio de ideias. Ou seja, eu tenho uma determinada ideia. O que é uma ideia? Ideia é uma forma intelectual ou uma forma mental. Por exemplo, se eu tenho a ideia de um determinado livro, ou de um determinado jogo, ou de uma determinada música, essa é uma forma de compor sons, ou de compor imagens, ou de compor narrativas, ou seja lá qualquer outro elemento da mente humana que você possa compor de uma determinada forma. Então, ideia é uma forma da mente, assim como tem formas físicas também, como, por exemplo, uma fórmula de um remédio, de um laboratório, de um medicamento, é também uma forma física, uma forma de compor partículas da física. E o que é a propriedade intelectual? Não é uma coisa que você é proprietário, não é um recurso escasso que possa ser disputado, mas sim é uma forma de compor coisas. Então, por exemplo, eu já tenho materiais, eu pego esses materiais e componho de uma determinada forma. Então, a propriedade intelectual, na verdade, não é propriedade, mas sim um monopólio. Assim como, por exemplo, o monopólio dos correios. Significa que se você pegar caixas e cartas e carros e entregadores e tiver um serviço de entregar essas coisas, isso é considerado ilegal pelo Estado e o Estado vai então usar a força dele para impedir que você faça isso, porque tem um monopólio, ou ele vai impor uma série de regulações que você pode fazer apenas se você cumprir essas regulações. Ou seja, é uma espécie de monopólio. Da mesma forma, toda propriedade intelectual é exatamente isso. Eu quero pegar o meu CD e colocar uma combinação X de registros nesse CD, ou quer dizer, nem existe mais CD, mas eu quero pegar meu computador, meu celular, e o Estado vai usar a força para que você não possa fazer isso com o seu celular, com os seus recursos, sem que você roube nada de ninguém. Você só vai pegar os seus recursos e combinar eles de uma determinada forma. Então perceba que qualquer tipo de monopólio e a propriedade intelectual são apenas duas instâncias da mesma coisa, que é o monopólio. Propriedade intelectual é monopólio intelectual. E lá se vai a nossa liberdade de expressão, que já é escassa, né? A gente já sabe que o YouTube pega canais assim como o nosso, libertário, que é considerado direita, né? Mesmo que você não se considere direita como libertário, mas o YouTube e o establishment, o senso comum em geral considera. Então eles pegam tudo que é direita e prejudicam as nossas visualizações, prejudicam que os nossos vídeos apareçam para as pessoas, tanto que o meu canal está numa lentidão absurda, está num resultado muito baixo por cada vídeo, e por isso eu já estou até meio desistindo de me dedicar a ele. Eu sempre falo como é importante as pessoas ajudarem. Se você assiste esse canal, você dá uma pequena ajuda mensal, nem que seja de R$1, nem que seja de R$5, no Apoia-se ou no Padrim, que tem os links na descrição, mas as pessoas não
se mobilizam. Nem todas as pessoas que gostam muito de assistir esse canal têm disponibilidade para dar R$1 por mês, que se fosse, então fica cada vez mais inviável eu me dedicar a esse canal. E fora isso, pode ser que eu acabe me dedicando a outras coisas. Então, mais uma vez, se você não quer ver esse canal acabando, ou esse canal postando um vídeo por semana, em vez de postar 2 vídeos por dia ou mais, então apoie esse canal. Quanto mais esse canal der lucro, mais eu vou poder me dedicar a ele. O que eu posso falar de otimista é que eu acredito que um dia as redes sociais vão ser descentralizadas, vão ser criptografadas, não vão poder ser censuradas por nenhum tipo de controle central. Então a gente vai ter uma plataforma de vídeos criptografada descentralizada que já existe o DTube, parece que tem um chamado Theta, tem vários aí, só que não tem público lá suficiente, então não vale a pena ainda sair do YouTube, mas eu acho que um dia, pela simples seleção natural, a gente vai acabar indo parar lá. Mas até esse momento chegar, fica essa desgraça da gente estar sendo constantemente controlado, constantemente a nossa boca sendo calada, e a gente não teve progresso suficiente, não teve seleção natural suficiente ainda para chegar num ponto de descentralização ideal. Ou seja, a gente ainda está no meio de um processo de evolução dos meios de comunicação e da tecnologia que não permite uma total descentralização nos meios de comunicação e nem mesmo uma total privatização. Ou seja, o YouTube é afetado diretamente por estados. Estados podem multar o YouTube, estados podem punir o YouTube, porque eles têm armas, eles têm a força e o YouTube não tem. Então, mesmo que você tratar o YouTube como uma empresa privada e dissesse que podem surgir outras empresas privadas e essa seleção, essa competição já seria uma coisa muito boa, mas mesmo assim estão todos submissos ao Estado, estão todos submetidos à imposição de força do Estado. Então nós não temos liberdade de expressão dentro da propriedade privada no YouTube. E mesmo que tivéssemos, a descentralização não é uma coisa relacionada apenas à propriedade privada, mas também à descentralização de ideias, de influências. Então é melhor você ter um sistema plenamente natural, como um sistema de blockchain, do que você ter um sistema com o coordenadorzinho que fica moderando os espaços privados das pessoas. Simplificando tudo para o nível abstrato, que é a minha tendência quando eu estou pensando em qualquer coisa, nós precisamos de mais descentralização na comunicação. Então, se você quiser ver esse canal sobreviver, não quiser ver ele morrer, e inclusive ganhar um debate entre eu e o Cogos de brinde, que eu coloquei uma meta no Apoia-se, você pode contribuir com esse canal, por menor que seja a sua contribuição. É só ver as pessoas que assistem e pensar se cada uma delas contribuísse alguma coisa simbólica, esse canal já poderia se manter, ficar tranquilo, ficar estável e eu produzir muito mais conteúdo para ele. Então, se você quiser ajudar, tem os links do Apoia-se e do Padrinho na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.